É com fundada emoção que me encontro hoje perante vós nesta abertura da conferência que celebra 35 anos de vida do Tribunal Constitucional. Emoção que resulta de, há mais de 35 anos, aquele que agora vos fala ter participado ativa e empenhadamente na gênese da Justiça Constitucional Portuguesa, tal como hoje a conhecemos. Desde a votação da Constituição da República Portuguesa, à sua primeira revisão em 1982, à apresentação e defesa na Assembleia da República da lei que constitui a Magna Carta interna deste Tribunal, à sua instalação no Palácio Raton. Emoção que resulta também de essa gênese, como todos sabem, não ter sido isenta de dificuldades e de escolhos, presentes que ainda estavam nessa época, vestígios nem sempre pacíficos do processo revolucionário e da sua relevância na vida política e institucional do país. Precisamente por isso, há motivos redobrados para festejar e saudar o nosso Tribunal Constitucional, que em 35 anos de percurso conseguiu demonstrar, pela independência dos seus juízes e pela qualidade da sua jurisprudência, que bem andaram aqueles que há mais de 3 décadas se bateram pela instituição em Portugal de um órgão de fiscalização concentrada das leis e demais atos normativos. A emoção de quem vos fala hoje é também a daquele que acompanhou de perto este trajeto a caminho de meio século. Daquele que já não como governante efêmero, mas como professor de Direito Constitucional, estudou e estuda atentamente os acórdãos e outras decisões que aqui vão sendo produzidas a uma cadência e a um ritmo impressionantes, maiormente no domínio da fiscalização concreta da constitucionalidade. Daquele que, entre outras iniciativas, participou há mais de 25 anos no colóquio realizado na Fundação Calouste Gulbenkian por ocasião do 10º aniversário do Tribunal, que então discutiu o problema da legitimidade e da legitimação da Justiça Constitucional. Emoção também no plano pessoal, pelas muitas e muito profundas amizades forjadas ao longo de uma vida com as sucessivas gerações de distintíssimos juízes que nesta casa discretamente serviram Portugal e os direitos fundamentais dos portugueses. Entre os mais novos, muitos foram alunos de licenciatura, mestrado ou doutoramento, colegas, cultores do direito público do Portugal democrático, numa fase em que o Estado de Direito já se encontrava sedimentado entre nós. Entre os menos novos, colegas e companheiros de um caminho que se fez caminhando, um caminho que transitou da ditadura autoritária à democracia e após a Revolução se afirmou na defesa intransigente dos valores democráticos contra quaisquer tropismos inconstitucionais. Permitam-me que evoque neste momento a saudosa memória de 3 personalidades que presidiram ao Tribunal Constitucional. O Sr. Professor Dr. Armando Marques Guedes, aluno e depois professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, entre tantas outras instituições universitárias de tomo, e meu ilustre, experiente colega e amigo de tantas horas académicas e de vivência pessoal.
O Sr. Dr. Luís Nunes de Almeida, que se formou também na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e cujo fulgor da inteligência e da argumentação permanecerá para sempre na lembrança daqueles que tiveram o privilégio de o conhecer. O Sr. Conselheiro Artur Maurício, magistrado de toda a vida, que deixou em nós a grata recordação de uma presença luminosa, em que as qualidades de jurista de exceção se aliavam a uma afabilidade serena e a uma sagacidade discreta. Permitam-me também que saúde de uma forma muito especial os anteriores presidentes deste tribunal, aqui presentes, envolvendo nessa saudação todos os antigos juízes e meus queridos amigos que com eles trabalharam no Palácio Raton e antes do Tribunal na Comissão Constitucional, em permanente busca da excelência, num labor exigente e árduo, em que as mais complexas questões jurídicas foram e são discutidas em acesos debates travados em plenário. Sob a liderança dos presidentes José Manuel Cardoso da Costa, Rui de Moura Ramos e Joaquim de Sousa Ribeiro, a par dos nomes que atrás enunciei, chegou o Tribunal Constitucional até hoje, ao fim de 35 anos, como uma instituição prestigiada e respeitada por todos os portugueses, como uma instituição perfeitamente consolidada na arquitetura política e institucional dos poderes soberanos do Estado português, onde ocupam um lugar hoje pacífico e estabilizado. Tem, pois, Vossa Excelência, Senhor Presidente Manuel da Costa Andrade, e também meu ilustre amigo e desde logo companheiro de lides constituintes, têm, pois, Vossas Excelências, senhores conselheiros do Tribunal Constitucional, o raro privilégio de poderem caminhar, inspirados pelas personalidades que vos precederam. Privilégio que é também uma pesadíssima responsabilidade. Estou certo que sabereis sempre sobraçar esse fardo e legá-lo às gerações de juízes que vos sucederem no futuro. Excelências, chegar aqui não foi fácil, como não é fácil ser juiz do Tribunal Constitucional, de qualquer Tribunal Constitucional. As tarefas que são cometidas à Justiça Constitucional implicam um sólido conhecimento dos vários ramos do direito, mas também, ou sobretudo, um cuidado permanente com a realidade da vida, no seu pulsar quotidiano, tantas vezes vertiginoso, e uma atenção constante aos anseios e às expectativas dos cidadãos. A fiscalização da constitucionalidade das leis é, pois, como todo o ato jurisdicional, mesmo se com uma densidade de opção, porventura mais complexa, um ato de isenção e de coragem. Diariamente evidenciadas, uma e outra, pelos juízes deste tribunal, reunidos em plenário ou em secção, e até no resguardo monacal dos gabinetes, em que cada conselheiro prepara as suas decisões ou as suas declarações de voto, estuda os projetos de acórdão dos seus pares, mergulha na doutrina ou na vasta jurisprudência que este tribunal tem produzido ao longo de 3 décadas e meia. As decisões do Tribunal Constitucional, nomeadamente as proferidas em processos de fiscalização preventiva ou abstrata sucessiva da constitucionalidade, têm a desventura, que eu considero ventura, de desagradar sempre a uma parcela dos seus destinatários. Considero uma ventura que assim seja, pois se trata de um sintoma da vitalidade de uma sociedade pluralista e aberta, onde o choque das opiniões
e o conflito das mundividências representam a melhor expressão de que vivemos num país livre. E não falo já das apreciações doutrinárias de jurisprudência, diálogo antigo e enriquecedor, designadamente entre a academia e a jurisdição. Isto dito, não devemos, no entanto, alimentar a convicção ilusória de que as decisões do Tribunal Constitucional são desprovidas de controvérsia, seja no estrito plano jurídico, seja no plano político e até social, pela natureza das matérias submetidas a juízo, pela extrema sensibilidade da jurisdição constitucional, pela diversidade dos interesses em presença e conflito. Os acórdãos deste Tribunal são e serão sempre polémicos. Daí a importância da coragem dos juízes, que ao longo destes 35 anos mostraram ser imunes a condicionamentos de toda a natureza, sendo fiéis tão só à sua consciência de juristas e ao cumprimento dos enunciados da Constituição da República Portuguesa. Mais recentemente, novas e alargadas competências foram deferidas ao Tribunal Constitucional, nomeadamente no controle do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, coadjuvado pela entidade das contas e financiamentos políticos, cujos membros me permite saudar nesta ocasião e felicitar pelo trabalho desenvolvido. O Tribunal tem demonstrado também aí, num território particularmente sensível e melindroso, uma exemplar independência e um notável e escrupuloso rigor. Com isso, dá a este Tribunal um importantíssimo contributo para a transparência da vida pública portuguesa, no respeito pelos códigos de ética e pelos princípios de conduta, que, antes de mais, devem ser cultivados pelos que velam pela sua aplicação. Neste particular, um dos traços identitários do Tribunal tem sido justamente a sobriedade, a contenção e a discrição dos juízes que o servem. Sejam eles magistrados de carreira, sejam jurisconsultos ou académicos distintos. Transparência tão importante para que os cidadãos possam acreditar nas suas instituições e nos seus responsáveis institucionais. É essa a cultura do Tribunal Constitucional, a sua marca vincada há 35 anos, a matriz a que todos se têm sabido manter fiéis, dela não se afastando um milímetro. Como Presidente da República, quero assinalar esse facto hoje e aqui, exprimindo a todos e a cada um dos juízes do Tribunal Constitucional o meu profundo reconhecimento pela forma como exercem as suas nobres funções de garantes da nossa Lei Fundamental de 1976. E é gratificante testemunhar como este exemplo cala fundo em tantos que no nosso sistema jurisdicional todos os dias têm a ingrata, porém patriótica missão de fazerem valer os princípios essenciais do nosso Estado de Direito Democrático. E sempre com escrupuloso respeito do princípio da separação de poderes inscrito na nossa Constituição. Eis um princípio que, digam quanto disserem os que, mesmo se disso, não têm plena consciência, de quando em vez questionam a independência do nosso Poder Judicial. Princípio que tem sido, e é, e será sempre ponto de honra no funcionamento da democracia portuguesa. Discrição, dizia eu, atrás, mas que contudo não significa imobilismo. Pelo contrário, já o disse Vossa Excelência, Sr. Presidente, o Tribunal Constitucional tem sabido adaptar-se às profundas transformações que o país e a sociedade atravessaram nestas últimas décadas. Recebeu o Tribunal novas competências
e tem sabido exercê-las com eficácia e rigor. Viveu o Tribunal tempos de abundância e tempos de crise no país. E em todas essas ocasiões não perdeu a linha de rumo, mesmo quando tomou decisões que geraram controvérsia em alguns setores da comunidade jurídica, ou quando proferiu acórdãos desfavoráveis a maiorias políticas conjunturais. Soube o Tribunal adotar mecanismos de racionalização dos seus processos decisórios, sem que desse incremento de eficiência e celeridade resultasse uma perda de qualidade das decisões sumárias tomadas singularmente por cada juiz, ou dos acórdãos proferidos em secção e plenário. Soube ainda ao Tribunal afirmar-se no espaço europeu e no mundo que fala português, onde é respeitado como uma instituição fulcral para a consolidação do Estado de Direito e para a salvaguarda dos direitos e garantias dos cidadãos. No domínio estrito do direito constitucional, acompanha ao Tribunal, sem seguidismos acríticos, nem deslumbramentos provincianos, os desenvolvimentos constantes desta disciplina, quer em termos doutrinários, quer em termos jurisprudenciais. Os acórdãos aqui proferidos, pela densidade do seu saber, pela racionalidade e prudência da sua fundamentação, ombreiam legitimamente com a melhor jurisprudência dos tribunais constitucionais ou instâncias congêneres de todo o mundo, do Bundesverfassungsgericht alemão à Supreme Court norte-americanas, passando pela Corte Constitucional italiana ou pelo Tribunal Constitucional de Espanha, entre tantos outros. E este percurso foi trilhado, acima de tudo, através das decisões do Tribunal Constitucional, que ao longo de 35 anos foi chamado a pronunciar-se sobre as mais difíceis questões da vida política, jurídica e social do país. Como afirmei também recentemente, por ocasião do aniversário do 25 de Abril, os vazios que venham a ser criados pelos protagonistas institucionais alimentarão tentações perigosas de apelos populistas e até de ilusões sebastianistas, messiânicas ou providencialistas. Nestes últimos decénios, o Tribunal Constitucional soube ocupar plenamente o espaço que lhe competia. Esse e apenas esse, não deixando abrir um vazio institucional, mas também não cedendo à tentação de um protagonismo conjuntural que lhe adviria de uma leitura sobre maximalista dos seus poderes ou da Constituição. Deste modo, esta instituição desempenhou e desempenha uma ação decisiva para a qualidade da nossa democracia no respeito diário, vivido e cultivado pela lei fundamental da República. Daí a honra e a emoção com que, desde a primeira hora, acedi ao convite para estar presente aqui hoje convosco. Daí a minha certeza no futuro do Tribunal Constitucional. Um futuro alicerçado num passado de mais de 3 décadas, que comemoramos no dia presente, com um sentido de alegria e de festa. E também com a gratidão que o Presidente da República, em nome de todos os portugueses, não pode deixar de exprimir.